tudo bem? Arrasta a poltrona ou a sua cadeira, se acomode no seu cantinho preferido, que vai começar a sua aula de História. Eu sou Gabriel Jesus, professor de História, e essa aula é para o 6º ano dos anos finais. Na aula de hoje, vamos conhecer a democracia ateniense, diferenciando-a da democracia brasileira. Mas antes, vou passar algumas informações para vocês, estudantes, e para os professores que estão nos assistindo. A aula de hoje é para as turmas do 6º ano dos anos finais. Irá trabalhar com a seguinte habilidade: explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da polis e nas transformações políticas, sociais e culturais. E tem como o objetivo conhecer a democracia ateniense, diferenciando-a da democracia brasileira. Que tal começar a aula registrando a sua presença? Aponte o celular para esse QR Code que aparece na sua TV, para eu saber que você participou da nossa aula. Sua interação é muito importante, combinado? A nossa aula hoje está muito interessante. Vamos falar sobre um tema muito importante para a sociedade como um todo. O tema da nossa aula hoje é democracia. Isso mesmo, hoje vamos conhecer a democracia ateniense, diferenciando-a da democracia brasileira. Você conhece o significado da palavra democracia? Vamos pesquisar? Quando pesquisamos na internet, encontramos a seguinte definição para democracia. Democracia significa governo em que o povo exerce soberania ou sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. O período arcaico da história da civilização grega, ocorrido entre os séculos 8 e 6 a.C., foi caracterizado principalmente pelo fim da comunidade gentílica. As comunidades gentílicas, ou gênos, eram um tipo de organização social na Grécia Antiga, sendo que os gênos eram as pessoas que participavam dessa organização. Os gênios se organizavam em pequenas comunidades, sendo que seu modelo era autossuficiente, ou seja, eles produziam apenas para o sustento. Na imagem que podemos ver, as ruínas de uma construção grega no período arcaico na Grécia Antiga. Com o fim da comunidade gentílica, surgiu a aristocracia. Quando falamos em formação da aristocracia, estamos falando de classe social proprietária de terras, comandadas por um pater, um homem que dominava os grupos familiares. Junto a esse processo de formação de um grupo social superior, a aristocracia dominava e explorava o trabalho das demais pessoas da sociedade. Houve a consolidação da propriedade privada, das terras e dos instrumentos de trabalho, criando uma situação diferente do período anterior, quando havia propriedade coletiva. Em função da estabilidade econômica e militar durante o período, várias tribos se uniram em comunidades independentes com o objetivo de defesa mútua, dando origem às polis, ou cidades-estados. A sociedade grega possuía mais de 100 polis autônomas e independentes, que de forma geral mantiveram a forma de governo oligárquica ou evoluíram para a democracia. Oligarquia é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Aqui nós podemos ver como funcionava a polis. Aqui em cima, no ponto principal, nós vamos ver a Acrópolis. Aqui nessa parte superior também vamos ver o teatro. Aqui vamos ver os campos onde eles plantavam, as casas, o templo, onde funcionava o mercado e o porto comercial próximo às cidades marítimas. Em Atenas, a democracia predominava como forma de governo. Foi durante a gestão de Clístenes, como governador em Atenas, que uma série de reformas foi realizada. Essas reformas são consideradas como responsáveis pela democracia, pois aumentou a participação popular na política, mas calma, que era uma democracia diferente da que conhecemos atualmente. Entre as reformas está o reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos atenienses perante a lei da cidade. A eclésia, o mesmo que a Assembleia Popular, foi mantida no sistema político de Atenas, e todas as decisões tomadas passavam pela aprovação dos que participavam da Assembleia. Era na colina de Nix que os membros da Assembleia se reuniam. Essa colina tinha capacidade para até 9.000 pessoas. Aqui podemos ver duas imagens para a gente exemplificar como era a colina de Nix, tá bom? Em Atenas. Essa Assembleia funcionava da seguinte forma:
Algumas pessoas recebiam o direito de discursar. Quando os discursos eram realizados, quem estava presente votaria. O voto era realizado por meio do levantamento da mão, uma vez que os debates eram realizados, garantiam a participação política e criavam formas de proteger-se das pessoas que tentassem benefícios próprios. Foi nessa preocupação pela proteção dos cidadãos atenienses que surgiu o ostracismo, um mecanismo que determinava a expulsão de uma pessoa de Atenas, por meio de um período de 10 anos, caso ela tivesse ações contra a democracia ou tivesse um poder político que colocasse em risco seu funcionamento. Essa medida drástica era adotada em sistema de votação popular, e aquele que era sancionado com o ostracismo devia deixar a cidade de Atenas imediatamente. Como eu havia dito anteriormente, a democracia ateniense tinha suas limitações. Por mais que fosse algo inovador para a época e garantisse voz a algumas pessoas, muitas pessoas também eram excluídas, pois a política, por exemplo, ainda era exclusiva aos homens. Homens maiores de idade, nascidos de pai e mãe atenienses. Sendo assim, a maioria absoluta dos atenienses permanecia fora do processo político da cidade. Então, por mais que fosse uma democracia, que tivesse uma participação do povo, ainda existiam pessoas que eram excluídas, tá bom? Vamos continuar falando. As pessoas nascidas em outras cidades eram entendidas como estrangeiras e não tinham direitos políticos. Aqui vamos conhecer como ficou a organização social lá em Atenas após a reforma de Clístenes. Quem era o cidadão? O cidadão eram pessoas nascidas em Atenas e de pais atenienses e tinham direitos políticos e direito à propriedade. Metecos. Metecos eram pessoas nascidas em outras cidades, eram estrangeiros, foram bem aceitos na sociedade ateniense, mas não tinham direito à cidadania. E os escravos, geralmente, eram prisioneiros de guerra e não tinham posses e nem direitos políticos. Entre os atenienses, mesmo sendo esses criadores da democracia, vamos observar que a atuação da mulher era reduzida. Educada para ser dócil e reservada ao mundo doméstico, as mulheres atenienses eram subjugadas pelo pai até ele escolher qual homem poderia se casar com elas. As mulheres nascidas em Atenas eram consideradas cidadãs, mas não tinham o direito de participar da política local e eram então outro grupo excluído. As disputas dentro dos meios políticos em Atenas fizeram com que ao longo dos séculos várias reformas acontecessem. Algumas delas trouxeram medidas bastante rígidas e duras, mas todo o processo de transformação política em Atenas resultou no nascimento da democracia. O primeiro grande reformador em Atenas foi um cara chamado Dracon, que decretou leis sobre crimes cometidos em Atenas. Outro reformador foi Solon, decretou leis que fizeram grandes transformações na cidade. Por meio das reformas de Solon, a escravidão por dívidas foi banida. Bom, podemos concluir que o método democrático em Atenas não era perfeito, mas estava em crescimento. Diferente da democracia ateniense, no Brasil, a democracia é um direito constitucional, independente da condição social, cor, etnia ou religião. Votar é um ato de cidadania. Ato esse que era condicionado apenas a 3 grupos de pessoas lá em Atenas, nascidos de pai e mãe ateniense, homens ou quem tivesse posses. Na democracia brasileira, qualquer cidadão tem direito ao voto e a partir dos 16 anos de idade. Mas nem sempre foi assim. Esse foi um direito conquistado ao longo dos anos. O direito ao voto pelas mulheres foi concedido em 1932. Inclusive, pessoas que não têm posses ou não tiveram a oportunidade de ir à escola têm direito de participar de forma direta na escolha do seu representante. Assim, podemos pensar que a nossa democracia teve um crescimento significativo, visando os menos favorecidos. Aqui nessa cronologia, nós vamos observar um painel com os nossos direitos. Em 1534, houve a primeira eleição para a escolha do Conselho da Vila. Em 1824, voto obrigatório para homens maiores de 25 anos, alfabetizados e ricos. Em 1932, as mulheres ganham direito a votar. Em 1983, início do movimento Direta Já, que pediu voto direto para governador e presidente. E em 1988, com a Constituição Cidadã, o voto é obrigatório para homens e mulheres. Agora, vamos ver algumas características da democracia ateniense. A democracia ateniense
teve a democracia direta, reformas políticas e sociais, reformulação da antiga Constituição e igualdade perante a lei e conquistas importantes, igualdade de acesso aos cargos públicos, igualdade para falar nas assembleias e direito ao voto de cidadãos atenienses. Somente após 30 anos de luta, foi restabelecido o regime democrático e implementada uma nova Constituição. O Estado democrático de direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica. Atualmente, a República Federativa do Brasil vivencia uma crise político-jurídica devido às 3 funções do Estado, que são o legislativo, executivo e judiciário, atuarem em constante desentendimento. Acompanhe aqui no telão essa explicação. Os 3 poderes. O poder legislativo são os deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. O poder executivo é o presidente, o governador e prefeito. E o poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais e juízes. Eles devem funcionar harmonicamente, pois um depende e fiscaliza o outro. E são 3 para que nenhum se sobreponha aos demais, fazendo com que a democracia do país seja preservada. Agora, vamos falar algumas características da democracia no Brasil. Temos direito a eleições livres, periódicas, ou seja, de forma mais honesta. Temos direito de escolher nossos representantes. Temos liberdade de pensamento, expressão e associação, como, por exemplo, jornais, programas de entrevistas, redes sociais, etc. Temos alternância de poder, livre acesso à informação, transparência e publicidade no trato da coisa pública. Temos um sistema institucional de freios e contrapesos ao exercício do poder. Temos a equidade na representação de grupos minoritários nas esferas públicas de decisão. Aqui eu trouxe algumas palavras-chave nessa nuvem, como democracia, o nosso país, poder e eleições, política, população. Outra conquista muito importante para a democracia foi o voto secreto. Essa conquista se deu no ano de 1932, após o fim do voto de cabresto. Funcionava da seguinte forma: nas regiões mais carentes do Brasil, o eleitor escolhia um candidato por determinação do chefe político, ou seja, o eleitor de cabresto era aquela pessoa que votava não de acordo com a sua consciência ou preferência política, mas sim por uma imposição abusiva. Atualmente, temos as urnas eletrônicas, que garantem uma votação segura. E você não pode esquecer que a sua participação é muito importante. Aponte o celular para o QR Code e garanta a sua presença. Aqui nesse slide, podemos ver a diferença da República Velha, onde exercia o voto de cabrestos, para o voto secreto na urna eletrônica. A democracia ateniense foi um modelo político que foi copiado por várias sociedades antigas, que influencia até hoje o conceito da democracia no mundo. No entanto, a democracia atual é um modelo mais avançado e moderno de democracia ateniense, em que todos os cidadãos maiores de 16 e 18 anos, inclusive mulheres, podem votar e aceder a cargos públicos, sem que sejam excludentes e limitados. Além disso, na democracia ateniense, os cidadãos tinham uma participação direta na aprovação das leis e nos órgãos políticos das polis, enquanto na democracia atual, o cidadão elege seu representante. Vamos fazer uma atividade? Eu esperei muito por esse momento e tenho certeza que você também. Trouxe aqui um caça-palavras. Você terá 30 segundos para descobrir onde estão as 4 palavras: Brasil, Grécia, democracia e Atenas. Tempo na tela. E aí, conseguiram identificar as 4 palavras sugeridas? Tenho certeza que sim. As 4 palavras que sugerimos eram Brasil, Grécia, democracia e Atenas. E a correção é: aqui está a palavra em azul, democracia, aqui na cor verde, Brasil, nesse laranja mais claro, Atenas e Grécia. Estamos chegando ao fim de mais uma aula.
Você não pode esquecer que a sua participação é muito importante. Aponte o celular para o QR Code e garanta sua presença. Na aula de hoje, aprendemos o significado e origem da palavra democracia. Aprendemos sobre a comunidade gentílica e o surgimento da aristocracia. Aprendemos também sobre as polis e as principais reformas em Atenas. Identificamos as características da democracia ateniense. Vimos como se deu a democracia no Brasil, suas conquistas, e a comparamos com a democracia ateniense. E para finalizar, aprendemos que a democracia ateniense era restrita e a democracia brasileira é acessível a todo cidadão. Espero que tenham gostado da aula de hoje e lembre-se que mesmo distante, estamos juntos.